Fala jovem, tudo certo? Seguinte, o vídeo de hoje é sobre por onde começar a escolher a sua profissão. Então, preste atenção nesse vídeo, porque talvez seja isso que esteja faltando para você entender qual o primeiro passo e extremamente importante que você precisa dar para escolher a sua profissão com assertividade, com segurança, com confiança, para quando você chegar com 40 anos você não se arrepender da escolha que você fez lá atrás e para desde agora, mais importante do que a velocidade na hora de escolher, na hora de tomar essa decisão, é a direção. É muito mais importante a direção. Cara, tira o tempo que for necessário para você refletir, para você fazer movimentos para escolher a profissão certa, porque a direção vai ser muito... A direção, se você escolher a direção certa para a sua profissão, mesmo que ao longo do percurso você tenha que fazer alguns ajustes, mas a direção certa ela vai te dar um crescimento programado e juros compostos ao longo dos anos. Então, esse é um primeiro ponto, né? Não é uma questão de velocidade, de você escolher logo a sua profissão. É muito mais de você acertar a direção. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Por onde você começa, ou deveria começar, a observar, né, a olhar para escolher a profissão certa. E o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é o seguinte: para de olhar as coisas externas. Então, vamos falar o que é errado. Você escolher uma profissão baseado no reconhecimento que você quer ter, no status que você almeja ter, no salário que você espera, no orgulho que você vai ser para as pessoas da sua família. Tudo isso é bom, é válido, mas é completamente insustentável se a base da sua profissão estiver errada. Então, o que eu quero dizer com isso? Você primeiro precisa olhar para dentro. E assim, quando eu digo olhar para dentro, né? Se você olhar para dentro, você só vai ver órgãos e sangue. Então, o que eu digo olhar para dentro é você começar a observar características naturais suas. Vamos explicar isso. Todos nós somos especiais, mas nós precisamos saber no que a gente é especial. Ninguém é bom em tudo e a gente não pode ser bom em tudo. Então a gente precisa identificar em quais áreas a gente tem uma predisposição maior, a gente tem um talento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer nesse primeiro tópico? Para a gente observar com o que a natureza te presenteou, com o que Deus, o universo, o cosmos, a mãe natureza deu de presente para você. Ou seja, é algo inato a você. O que é inato? Significa nascido com. Ou seja, isso é inerente. É algo que está em você já. E por que você deveria olhar para isso? Porque é espontâneo, é natural, é autêntico. E logo, é isso, é essa base na hora de escolher a sua profissão que vai te dar segurança, que vai te dar confiança, firmeza e certeza de que você está no caminho certo. Não vai ser projetando para o futuro que você vai conseguir criar confiança naquilo que você vai escolher. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Não vai ser olhando para o externo, para os outros, para os seus amigos, para suas amigas, para pessoas da sua família, que você vai conseguir identificar o que serve para você. Certo? E bom, avançando, entendido isso, e agora indo para um aspecto um pouco, saindo um pouco da teoria e indo mais para a prática, o segundo ponto que eu quero que você entenda, linkado com esse primeiro aspecto do olhar para dentro, né? Você se pergunte, tá, mas então para onde eu devo olhar? Né? Tá, beleza, para aquilo que eu já tenho dentro de mim, para aquilo que você é na sua mais pura natureza. E aí vem o conceito de talento, do talento natural. Só que quando eu digo a palavra talento, você já associa essa palavra a algum conceito que você tem. Você tem uma pré-definição já do que é talento. Então deixa eu te explicar, né? Colocar o talento talvez numa outra ótica para você olhar.
Talento, eu quero que você pense da seguinte forma, que é um campo de atividades na qual você tem uma facilidade maior em fazer do que outras. Ou seja, é uma área de atividades que você tem uma predisposição maior para desempenhar do que outras, certo? Basicamente, é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Quando você estruturar a carreira sobre o seu talento, você vai ter 3 vantagens. E essas 3 vantagens compõem, né, o esqueleto do talento natural. E agora eu quero que você identifique isso, preste atenção aqui para identificar isso, para que você possa observar isso em você, tá? O ser humano, diferente de qualquer outro animal, ele consegue se auto-observar, ele tem autoconsciência de si. Então todo mundo consegue fazer isso, né? Ninguém aqui é cachorro, gato, então você consegue se auto-observar, coisa que nenhum outro animal tem. Então vamos utilizar esse dom divino para encontrar o nosso talento. E aí a gente chega agora no terceiro ponto, que é justamente esses 3 aspectos que compõem o talento. O primeiro deles é as atividades que você tem uma facilidade maior em fazer. Então eu quero que você, ao longo dos próximos dias, observe no que você tem uma facilidade maior em fazer, em relação a outras atividades, tanto que você faça como de outras pessoas. Só que aí a gente vai cair numa armadilha, porque você deve se pensar, né, na verdade você vai entender o seguinte: aquilo que você tem uma facilidade para fazer, você ignora. Por quê? Porque é muito fácil. Você diz na sua cabeça, nossa, mas isso aqui é muito simples, todo mundo deve saber fazer. Vamos dar um exemplo, você gosta de arquitetura, então você gosta de falar, de pensar em projetar como ficaria uma sala, um móvel, você tem uma noção espacial de distribuição muito boa. Só que você tem tanta facilidade, muitas vezes para isso, que você acha que todo mundo é assim, que todo mundo tem a mesma facilidade que você. E aí você acaba caindo nessa armadilha do todo mundo sabe, ou é fácil para todo mundo, é simples para todo mundo. Mas não é. Não é. Então eu quero que você comece a observar o que flui naturalmente, o que é mais... Você tem uma predisposição, é como se fosse uma aptidão natural para realizar determinada atividade. Fechado? O segundo ponto dos 3 aspectos do talento é a curiosidade. Então eu quero que você também pense, observe quais tarefas, atividades você tem curiosidade, pelo que você é um fuçador. E a gente não tem curiosidade por tudo. A gente não é curioso. Você pode dizer, mas eu sou curioso por tudo. Não, não dá. Não dá para ser curioso para tudo. Então existem assuntos, temas, áreas na qual você é mais fuçador, na qual te instiga. Quando você está com um tempo livre, o que você vai pesquisar? O que no seu YouTube, quando você abre, no seu Instagram, vídeos de que aparecem? Isso vai dar algumas pistas pelo que você é curioso. E o terceiro ponto se chama constância. E não é a sua vizinha chamada Constância, mas é a constância de você conseguir fazer determinadas atividades por um longo período de tempo sem se entediar. Ou seja, são atividades que quando você está realizando, você até perde a noção do tempo, você quase que entra num transe, num que a gente chama um estado de flow. Você perde a noção do tempo. Você acha que você está fazendo, digamos que se você gosta de pintura, de desenho, você está desenhando há 3 horas sem parar e, na verdade, parece que se passou 30 minutos, ou você nem se dá conta do cansaço físico, porque você está tão imergido na atividade que é uma coisa assim inexplicável, é meio que justamente um estado de transe que você entra. Então, agora eu quero, a gente vai fechar, amarrar as pontas. Os 3 aspectos do talento, que é o primeiro passo que você precisa dar para escolher a sua profissão.
Então, a ideia é o seguinte, que você encontre um ramo de atividades ou um campo de atividades que contemple essas 3 características: curiosidade, facilidade para aprender, facilidade para executar e constância, certo? Se você encontrar, pensa nessas 3 coisas e tenta entender, ou melhor, fazer, imaginar no que você, em quais atividades você consegue unir essas 3 características, porque é isso que vai formar o seu talento. O seu talento é muito único. Ninguém tem um talento igual a você. Então não adianta você ficar olhando para os outros. Eu quero que você olhe para você primeiro. É como uma impressão digital. Não adianta você querer comparar o seu talento com o do outro. É totalmente único, é exclusivo. E você tem uma maneira única de expressar o seu talento. Então isso é extremamente importante, tá? E é justamente isso que vai também te diferenciar no mercado, que vai te diferenciar na profissão que você vai seguir. É você ser autêntico, é você seguir a sua natureza, certo? Então, para a gente fechar as pontas, por onde começar a escolher a sua profissão? Esse é o tema central, digamos. Primeiro passo, olha para dentro, para de querer buscar coisas lá fora. As coisas lá fora, elas são impermanentes. O mercado de trabalho sobe e desce, as vagas de emprego sobe e descem, o preço das faculdades, tudo aquilo lá, no externo, é volátil. Tudo isso sobe, é o mundo dos altos e baixos. A coisa mais segura na qual você pode confiar na hora de escolher a sua profissão é você. Você vai estar em todos os momentos junto com você. Essa é a base, né? Se você quer edificar uma carreira de sucesso, se você quer atingir níveis de maestria, de excelência naquilo que você vai fazer, você precisa ter a base forte. Você precisa construir, alicerçar esse edifício, edificar a sua carreira sobre uma base que sustente as suas conquistas, as suas responsabilidades e o seu crescimento. E tudo isso parte dessa análise interna. Fechado? O segundo ponto é você olhar, entender o talento. Você precisa entender o conceito que a gente falou aqui, tá? E aí, o terceiro ponto, como você observa o talento em você? Quais são os aspectos? Constância, que é você fazer por longas horas sem se entediar. Curiosidade, pelo que você é fuçador. E a facilidade para aprender. O que você tem uma predisposição, o que você tem uma tendência, isso aqui é interessante, você tem uma inclinação natural, você é inclinado a ir para determinada área. Não é aquilo que você é bom. Nossa, mas eu não sou bom em nada. Você deve se dizer, claro que você não é bom, você não praticou isso o suficiente, você não treinou isso. Ninguém nasce bom em nada, você precisa praticar muito, você precisa desenvolver o poder pessoal sobre alguma atividade. Mas existem áreas na qual você tem já uma inclinação natural. E aí pensa comigo, como é que vai ser desenvolver a tua profissão, a tua carreira, se você tem curiosidade, se você consegue fazer isso sem se entediar e se você já tem uma inclinação natural? Fica muito mais simples. Fechado? Então eu quero que você pense sobre isso, tá? Comenta aqui embaixo o que te chamou a atenção, o que você ficou em dúvida, também vou responder aí. Deixa o seu like, deixa o seu dislike. Se você lembrou de alguém que precisa ver esse vídeo, compartilha ele. E tamo junto e até o próximo vídeo. Fechado?